Olá, eu sou José Caldas e esse é o programa Justiça nas Ruas, sempre trazendo um tema que está na boca das pessoas, na boca do povo. E hoje comigo aqui nós vamos debater o tema mediação e conciliação, vamos conversar sobre a diferença entre esses temas e comigo o doutor Daniel Peçanha, que é membro do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Bonito o nome, né? E grande. E tomara que realmente que a função social seja tão importante quanto isso. Bem, e do outro lado, a doutora Trícia Navarro Xavier, que é coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Sejam bem-vindos ao Justiça nas Ruas. Nós vamos começar a conversar aqui. Eu vou perguntar ao doutor Daniel. Doutor Daniel, qual a diferença básica entre mediação e conciliação? Bom, a diferença básica é que a mediação ela busca que as próprias partes, cheguem a um consenso sobre a melhor solução, com a menor participação possível desse terceiro. Quando a conciliação, esse terceiro que ajuda na solução do conflito, ele tem um papel mais ativo. Melhor do que eu para explicar isso, inclusive a doutora Trícia, que ela foi já capacitada, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça, para melhor nome não teria, para que seja coordenadora do primeiro centro. Então, doutora Trícia, como é que vai ser esse trabalho? Como é que é esse trabalho de mediação e conciliação? Como é que... Depois a gente vai falar um pouco também sobre essa preparação dos conciliadores, né? Como é que é isso? Esse projeto é um projeto do CNJ que ele está implementando no Brasil inteiro e esse é o nosso primeiro centro que foi instalado, é o projeto piloto aqui do Estado. E foi o que o doutor Daniel falou, basicamente a diferença é que na conciliação existe um terceiro, uma pessoa que ajuda as partes através de métodos de negociação, só que ele tem uma participação um pouco maior nessa conversa para que as partes cheguem a um acordo. Na mediação, esse terceiro, ele fica mais passivo na conversa, mas ele utiliza de técnicas não só de negociação, como técnicas de comunicação, de psicologia mais apuradas, para que as partes possam realmente encontrar o pano de fundo do problema e assim chegar a uma solução que seja não só a melhor para as partes, como que façam com que as partes realmente voltem a ter um contato, um relacionamento após a sessão de mediação e conciliação. Vamos pegar alguns casos práticos, doutora Trícia. Por exemplo, na mediação, o que se caracterizaria uma mediação, por exemplo, criaria uma situação para mediação? Um caso prático. Um caso prático seria, por exemplo, as relações de família, onde muitas vezes as pessoas entram com um processo querendo discutir patrimônio, sendo que o problema não está no patrimônio, o problema está em alguma relação mal resolvida, na relação que foi deteriorada por diversas razões, e a pessoa fica inventando, às vezes, justificativa para ter contato ou para ter um problema com a pessoa. Então, esse é o típico caso que, na mediação, as pessoas vão estar capacitadas, esses mediadores vão ser pessoas capacitadas para trabalhar essa conversa de forma muito mais paciente, muito mais cuidadosa, para ver se consegue resolver o problema que está por trás daquele processo, que é realmente o de cunho pessoal, de cunho sentimental, muitas vezes. E na conciliação é diferente, já não trabalha, não dá tanta ênfase nesse aspecto sentimental que às vezes contorna o problema. A conciliação seria uma relação mais comercial mesmo, mais, vamos dizer, mais fria. Porque trabalha geralmente questões patrimoniais, então que não tem uma preocupação em restabelecer um relacionamento, não tem tanto essa necessidade. Na conciliação, normalmente a gente resolve o problema naquele processo, a gente está resolvendo o problema naquele processo, mas não está resolvendo o que está por trás daquele processo. Então, muitas vezes, como a doutora Trícia falou, nas relações de família, chegam lá pessoas querendo uma ação de despejo, uma reintegração de posse, e quando você começa a conversar melhor, você vê que ele tem um problema familiar por trás, às vezes é um pai e um filho, são irmãos, e estão brigando não por aquele caso concreto, só por aquele caso que está no processo. E quando o juiz muitas vezes julga, ou às vezes chega numa conciliação, resolveu aquele problema, meses depois entra com outro processo, entra com 2 processos, a questão vai só ficando cada dia pior, mesmo com a solução daquele processo. A mediação vai buscar a origem daquele problema. Exatamente. E tentar solucionar a origem. Com isso, não resolve só aquela demanda, resolve o que está por trás daquela demanda, evitando novas demandas.
Estou percebendo que a mediação envolve muito essa coisa sentimental, muito essa relação de família, né? Quer dizer, as pessoas talvez estão faltando mais diálogo, está faltando aquele velho conselheiro dentro de casa? Nós citamos aqui a questão, você pediu um exemplo prático, acho que o mais simples da gente demonstrar são as questões de família. Bom que se entenda que não são só as questões familiares, não. As questões empresariais. De condomínio. Questão de condomínio. Que então, as pessoas vão ter que continuar convivendo ali. E muitas vezes elas não conseguem ter uma comunicação adequada para resolver o problema. E aí a mediação entra esses profissionais que são pessoas capacitadas para fazer esse tipo de negociação. Mas eu insisto na questão do diálogo. Eu acho que a sociedade está com um problema de diálogo. Está com um problema de diálogo, está com um problema inclusive de contato, de ter o start do diálogo. Esse talvez seja o grande problema, porque se as pessoas parassem para conversar antes de entrar com o processo, muitas coisas não precisariam chegar no judiciário, mas o problema é que elas deixam para conversar no processo. Por quê? Porque até pela nossa cultura, nós temos uma cultura de não dar o braço a torcer, se eu chamar para conversar, eu vou estar cedendo, eu vou estar sendo fraco. Nós temos essa cultura muito grande aqui no Brasil, principalmente. E aí eles levam para o processo. Por quê? Porque aí o juiz vai decidir, então aí eles aceitam, mesmo que a decisão não seja boa. Você já foram lá pegar um cartório daquele, olhar a quantidade de processo que tem lá na prateleira? Olha, com certeza não. Senão não falariam tão mal dos juízes, porque realmente o nosso trabalho é muito difícil e a gente não tem, muitas vezes, o tempo que seria suficiente para trabalhar todas essas questões secundárias do problema. Por isso que a mediação e a conciliação, a gente chama de método alternativo de solução de conflito, mas esse termo alternativo não é um termo que é secundário, são métodos mais adequados para a solução do conflito. E ele tem a mesma importância do que o processo judicial. Só que no processo judicial, a decisão fica para o juiz. E nos métodos de autocomposição, que são a conciliação e a mediação, tem um terceiro ajudando na negociação, mas na verdade esse poder de decisão é transferido para as partes. E com isso essa decisão ela fica muito mais legítima e as partes tendem a aceitar o resultado muito melhor do que às vezes aceitaria com um juiz decidindo. Sendo que no processo judicial 50% pelo menos fica insatisfeito, né? E nesses métodos as partes elas costumam chegar a um denominador comum que atenda melhor as duas partes. Alivia a tensão. E alivia a tensão, com certeza. Bem, não raramente, a doutora Trícia botou aí pelo menos 50%, mas não raramente saem os dois insatisfeitos com uma sentença. Isso mesmo. Diferentemente de uma autocomposição. Eles vão chegar àquela solução e eles vão aceitar com mais facilidade aquela solução. Então existem diversas sentenças nossas que os dois recorrem. Os dois recorrem. Gera dois recursos numa sentença. Às vezes até a parte que foi parcialmente vencedora, ela não ficou satisfeita porque ela não foi totalmente vencedora, ou não ficou satisfeita com... Às vezes você dá procedência do pedido, mas o valor que você fixou lá numa indenização, por exemplo, dano moral, não agradou nem aquele que foi vencido, nem que foi vencedor. Então os dois entram com recurso. Isso é muito importante que se levem para esses métodos consensuais, onde eles vão chegar a uma autocomposição. É bom se falar também que a mediação se aplica nas relações de consumo, por que não? Aquelas relações duradouras de consumo, relações locatícias. Então existem diversas relações que podem, ficando bem claro que a mediação... Ela ocorre em todas as esferas judiciais, em todas as áreas. Existem alguns direitos que são indisponíveis. Essas não podem ser negociadas. Negociados. Por exemplo, as varas criminais. Você mas existem trabalhos de mediação e conciliação na esfera criminal, por exemplo, trabalhando a relação do preso com a própria vítima. Existe a chamada justiça restaurativa. Existe também mediação escolar. No Rio, eles fazem um trabalho muito grande de mediação escolar. Como é que é essa mediação escolar? A mediação escolar pode trabalhar não só a relação dos pais com a escola, a relação das crianças com a escola e a relação entre alunos. Então, no Rio, eles têm um trabalho muito grande sobre isso. Aqui eu já tentei verificar na Secretaria aqui de Educação para ver se tinha esse trabalho, mas eu acho que eles ainda não implementaram. Eu sei que eles já tiveram interesse. É necessário. É um trabalho interessantíssimo.
Mas, assim, nas relações de escolas, nas relações dos presídios, de consumo, de família, de vizinhança, enfim, o leque é muito grande. Relações empresariais grandes, maiores. E esse é um trabalho que hoje o Poder Judiciário está trazendo para dentro do nosso sistema. A gente está assumindo essa responsabilidade. Mas esse é um projeto que todos os órgãos públicos poderiam estar implementando, especialmente o Executivo. Por meio, por exemplo, da Defensoria Pública, que é o quê? Na Defensoria Pública é onde a população tem o primeiro contato. Então, seria importante que eles também ajudassem a gente nesse projeto de mediação e conciliação, resolvendo o problema antes do problema chegar no Poder Judiciário. E nós estamos tentando, inclusive, parcerias nesse sentido. O tema é tão importante que o Tribunal criou o Núcleo Permanente Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, supervisão do desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Tem 4 juízes nessa parte como membros, o doutor Daniel Peçanha, o doutor Jorge Henrique, doutora Janete Vargas e doutor Paulino Lourenço. São os 4 juízes. Agora, isso foi uma exigência do CNJ. Nós estamos com um projeto piloto, que é esse centro lá em Vila Velha, é na Prainha, no Fórum da Prainha. E existe possibilidade desse centro ir para outras cidades, outras comarcas, doutor Daniel? Na verdade, não só possibilidade, como necessidade. Esse centro, o presidente, inclusive, do tribunal deixou bem claro na inauguração do primeiro centro, no seu discurso, ele falou que agora a prioridade é que esses centros sejam espalhados, agora primeiro no interior. A gente concentra a capital, por enquanto, lá na Prainha, que já dá para fazer um atendimento para toda a capital, e que a gente leve esses centros para o interior. O presidente deixou bem claro que a intenção dele a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, sobre treinamento, capacitação de mediadores, e eu percebi que é uma coisa bem rigorosa isso aí. Mas quais são as comarcas do interior? Quais são os requisitos básicos para uma comarca receber um centro desse? Qualquer comarca que tenha pelo menos uma vara que possa ser, que existam processos passíveis de mediação, são todas as comarcas do Estado, elas poderão ter esse centro. As que hoje, segundo a resolução 125 do CNJ, devem ter esse centro são aquelas que têm pelo menos 5 varas com essas competências, que são família, varas cíveis, varas de juizados especiais criminais, juizados especiais cíveis e fazenda pública. Então, as que tenham pelo menos 5 varas com essas competências, elas deverão ter instalado brevemente um centro lá. Ou seja, nominando aqui as varas, nós teríamos o quê? Linhares? No norte, nós poderíamos pensar em Linhares, São Mateus, Aracruz, no norte. No sul, Cachoeiro, Guarapari. E o norte, Colatina? Colatina também. Colatina, com certeza. É a região noroeste, a gente acaba desligando do norte. E aqui na capital, os 5 juízes, que é uma comarca única, né? Sim. Que os 5 municípios também comportam já obrigatoriamente esse centro. Isso existem outras comarcas que também eram antigamente comarcas de terceira, que não tem essas 5 varas, mas tem uma movimentação processual muito grande. E algumas comarcas que antigamente eram consideradas comarcas de primeira, que agora não existe mais divisão de entrâncias, que também tem uma movimentação muito grande de processo. Então a presidência do tribunal, junto com o núcleo, está atenta para tentar levar para esses municípios os centros, que são muito importantes. Temos uma limitação. Tá, nós vamos falar da limitação depois do intervalo, Daniel, porque a gente tem que seguir aqui o cronograma. Nós estamos falando hoje sobre mediação e conciliação, a criação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, a instalação do projeto piloto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, que é coordenado pela doutora Trícia Xavier. E daqui a pouquinho a gente volta para poder falar exatamente sobre a capacitação desses mediadores, como é que as pessoas podem... Você que está aí, de repente, até tem uma certa vocação, gosta disso, você pode se capacitar também para ser um mediador voluntário. Daqui a pouquinho a gente volta. As crianças vão viajar para o exterior? Então fique atento! A criança que vai viajar acompanhada apenas do pai ou da mãe deve levar a autorização do outro responsável. Se for viajar sozinha ou acompanhada de parentes, a criança deve levar a autorização do pai e da mãe.
Para obter autorização, entre no site do Departamento de Polícia Federal em www.dpf.gov.br. Clique no link Viagem ao Exterior e preencha o formulário. A assinatura precisa ter firma reconhecida em cartório. Acesse www.dpf.gov.br e boa viagem! Estamos de volta com Justiça nas Ruas. Hoje nós estamos abordando o tema mediação, conciliação, estabelecendo diferenças, o que tem sido feito nessas áreas. E comigo o Dr. Daniel Peçanha, que é membro do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça, e a doutora Trícia Navarro Xavier, que é a coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, que é um projeto piloto lá no fórum, no antigo Fórum de Vila Velha, na Prainha, né? Bem, doutor Daniel, só falava no final do bloco passado sobre as limitações para a instalação desses centros. Como é que é isso? Hoje o Estado do Espírito Santo tem 100 juízes a menos do que deveria ter, em virtude aí de alguns problemas, algumas questões que estão sendo resolvidas sobre a contratação de novos juízes. E o que acontece? A doutora Trícia, que aceitou ser coordenadora de lá, sem qualquer tipo de gratificação, sem qualquer tipo de aumento na sua remuneração, vai aumentar só a carga de trabalho dela, porque ela não vai poder deixar a vara por onde ela está respondendo, ela vai acumular mais uma função. E assim tem sido. Todos os juízes, a presidência do tribunal tem feito milagres através da participação de juízes e servidores também. É bom que se diga, os servidores que estão sendo treinados e capacitados, eles também não têm qualquer tipo de acréscimo na remuneração. Então eles são voluntários que chegaram, tiveram interesse em fazer esse curso e colaborar não só com a justiça, mas principalmente com a população capixaba. E assim tem sido, os juízes e os servidores. Hoje nós teríamos já que instalar vários centros, hoje a gente não tem servidores, os servidores que hoje estão trabalhando no centro, eles foram deslocados de algumas varas que já estavam com deficiência de servidores, então foram tirados de lá para que a gente pudesse instalar esse centro. Juízes também, a doutora Trícia, ela está lá com suas atribuições, o serviço dela só se acumulando, ela pegando novas atribuições, e dentro dessas suas novas atribuições, logicamente, aumenta a sua carga de trabalho. E é com essa limitação que a gente tem trabalhado, que a presidência do tribunal tem trabalhado. É uma limitação que aumenta cada dia, isso já vem das presidências passadas, e quando chega nessa, então já houve diversas aposentadorias, juízes que saíram, aumento da carga de salário, de trabalho, aumento do número de varas. E apesar disso está acontecendo. E apesar disso a gente tem trabalhado. Agora, tem todo um curso, né? Tem uma preparação, não é desse jeito, né, doutora Trícia? Como é que é o curso de formação de mediadores? Isso tudo é regulamentado pelo CNJ. O CNJ já faz todo um formato de mediação, de técnicas, até mesmo de material. E aí as pessoas têm que ir até a Brasília, as pessoas assim, capacitadas, ela tem que fazer o curso fora, ela tem que fazer diversas práticas para isso. E aí elas são capacitadas pelo CNJ e depois elas vêm para o Estado e elas passam a dar o curso aqui. Esse curso de segunda a sexta, que a senhora me falava antes, que a pessoa faz de 8 às 18 horas, é feito em Brasília? Para os principais, sim. Para os multiplicadores, sim. Tem que ser feito pela capacitação do CNJ. E aí, aqui no Estado, nós estamos montando agora toda a estrutura de capacitação dos conciliadores e mediadores que vão trabalhar aqui nos casos. Só que isso a gente depende ainda de uma regulamentação interna do tribunal, então isso está ainda em andamento. Nós fechamos agora a segunda turma e por enquanto só os servidores vão poder fazer esse curso de capacitação, futuramente isso vai ser aberto para voluntários. E é um curso que vai exigir algumas horas teóricas, algumas horas práticas, e enfim. E aí depois temos que montar cadastros, acompanhamento, atualização. Então, é bem rigoroso justamente para que essa técnica não seja mais uma técnica em vão. Essa técnica ela tem que funcionar. Faz um curso teórico, depois ela media 10 sessões e acompanha mais 20 até ele... Mas não é só isso. Isso é para você ter o certificado. Depois existem as atualizações.
precisa de atualização constante, precisa de acompanhamento, a pessoa precisa ter um número mínimo de sessões que ela tem que fazer por ano. Enfim, existe todo um acompanhamento que esse centro vai fazer, supervisionado pelo núcleo, e que é bem rigoroso, porque nós precisamos ter qualidade no sistema de mediação e conciliação. Tem quantos servidores hoje habilitados para multiplicar? Para 3. 3 servidores? 3, por enquanto, 3. Qual a demanda hoje? Olha, como nós estamos começando, nós ainda não temos ainda dimensionado a qual vai ser a demanda. A gente vai precisar que os juízes tenham essa sensibilidade e indiquem, né, e nos indiquem os processos que têm esse perfil de mediação, de conciliação. Nós temos que ainda avaliar qual vai ser a aceitação e a participação da população, o quanto eles vão procurarem, enfim. Então, isso tudo ainda a gente está em fase de amadurecimento e de expectativa. Só depois a gente vai poder realmente trabalhar com números ideais de profissionais, de mediadores, de conciliadores. Então, Daniel, quem é que pode ser um mediador, ser um conciliador? Quem pode se inscrever nesses cursos? Por enquanto, só os servidores, como a doutora Trícia falou, mas posteriormente qualquer pessoa. Nós estaremos, a própria resolução que foi editada pelo Tribunal de Justiça, resolução número 17, ela prevê a possibilidade de capacitação de voluntários através de parcerias com outras entidades ou de juízes aposentados que têm colaborado muito, alguns juízes que se aposentaram, eles têm colaborado bastante com a gente já na conciliação. E eles também serão capacitados, à medida que eles quiserem, como mediadores. Eu queria até deixar aqui o agradecimento, dar os parabéns, porque hoje já são cerca de 45 servidores que foram lá como voluntários, falo novamente, sem qualquer acréscimo salarial, e chegaram lá como voluntários para participar desse curso e se ofereceram para trabalhar na mediação. Então, é com a colaboração desses servidores que nós estamos contando hoje, com a colaboração dos juízes aposentados também, para que nós possamos fazer as sessões de mediação e de conciliação. O senhor falou sobre a possibilidade de convênios. Qual o perfil das entidades que podem ser conveniadas nesse aspecto? Principalmente as entidades de ensino superior, principalmente, mas podem ser outros órgãos? Podem. Por exemplo, há umas 2 semanas nós treinamos alguns conciliadores do PROCON, através da escola do Tribunal de Justiça, que vão estar conosco no mutirão daqui a umas 2 semanas, de 13 a 17. Esse é um mutirão de conciliação? Esse é um mutirão de conciliação. Que tem sido feito regularmente pelo Tribunal? Tem sido feito regularmente. Agora nós vamos começar com o segundo passo, um passo além, que é a mediação. A mediação não dá aquele número bonito da conciliação. Ah, você fez em 2 dias, agora nós temos um mutirão de conciliação, em 2 dias vão ser 150 processos. Quando você pegar, vai dar índice de 80%, normalmente o que dá de conciliação. Quando você trabalha na mediação, você vai mais a fundo. Você pode fazer uma mediação para que você resolva um caso, ela leve dias, várias sessões de mediação. Então as partes vão construindo. Em compensação, é um trabalho com maior qualidade que evitam novos conflitos. Doutora Trícia, como a pessoa pode acessar esse Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania que tem lá no Fórum da Prainha? Como é que está funcionando isso? Em princípio, as pessoas podem se dirigir diretamente ao local e lá vai ter uma ficha de inscrição, as pessoas vão solicitar uma sessão de conciliação ou de mediação e lá os servidores já vão estar preparados para marcar isso. Se ela não tiver um processo, ela pode ter já o processo instaurado e aí a gente vai solicitar do juiz os dados do processo para que a gente entenda qual é o tipo de demanda e aí nós vamos fazer uma carta convite para outra parte, para a parte que está com conflito e aí a gente vai marcar essa sessão. Pode ser diretamente, os juízes podem indicar, a gente vai ter que contar muito também com a colaboração dos juízes para que eles possam identificar os processos que têm o perfil de conciliação e mediação para encaminhar para o centro. E futuramente a ideia é fazer no próprio site do Tribunal de Justiça essa possibilidade da pessoa acessar e marcar, agendar pelo site uma sessão. Exato. Online. Pelo site. Solicitar essa sessão. Bom, eu acho que tem uma pergunta aqui que eu acho que o doutor Daniel poderia responder. Qual vai ser o impacto dessa nova proposta de mediação sobre
esse trabalho excessivo, né? Esse excesso de processo dentro do judiciário, a judicialização excessiva? A conciliação ela dá um impacto numérico maior. A mediação ela já trabalha com a qualidade, como nós falamos aqui. Então, dependendo do conflito que seja mediado, às vezes existem conflitos, por exemplo, de associação de classe com algumas empresas. Esses conflitos, se não solucionados, eles geram, às vezes, dezenas, centenas ou milhares de ações individuais. Esse conflito sendo mediado e sendo solucionado, você não vai ver uma redução do número de ações existentes, mas com certeza vai represar ou vai evitar que várias ações posteriores sejam ajuizadas. Então você não vai ver aquele número assim, ó, a mediação resolveu 2.000 processos em 2 semanas, como a gente vê na conciliação. Na conciliação nós vemos isso. E nós vamos continuar. É bom que você coloque que a mediação vai continuar. Esses mutirões de conciliação, que já tem diversos agendados para esse ano, eles continuarão. Estão ligados também ao núcleo e ao centro. E eles continuarão existindo. Por outro lado, a mediação vai buscar a fundo a origem desse problema e vai solucionar aquele problema desde a raiz, para que se evitem novas ações. Doutora Trícia, a gente está vendo aqui que a gente já falou sobre isso, né? Mas será que daria para dar um conselho? Porque olha só, né? Houve um tempo no país onde a gente olhava assim, olhava para o juiz era uma figura muito distante, não é? Hoje se percebe que a justiça é mais acessível, abrem-se esses núcleos, essas possibilidades de diálogo, de estar diante do magistrado apenas como mediador, às vezes nem é um magistrado, é uma pessoa, é um terceiro. E, diante disso, dá para dar um conselho, como juíza, como esposa, como mãe, que eu não sei se a senhora é, para as pessoas conversarem um pouco mais antes de levar essas questões, bater um papo, tentar se entender, a sociedade está um pouco precisando disso? Não, com certeza. Quando a gente está em audiência, a gente percebe muito claramente quando as partes conversaram previamente e quando as partes não conversaram. Isso fica nítido. E fica nítido também quando a situação poderia ser facilmente solucionada se elas tivessem tido ou elas próprias procurado a solução, ou então tido uma pessoa mediando, intermediando, mesmo que seja da própria família, para evitar que a pessoa levasse a situação para o judiciário. Então, realmente, eu acho que falta esse contato, falta diálogo, realmente, e tudo é uma mudança de cultura também, né? Vamos ver se, de repente, até mesmo por meio desse centro, dessas novas técnicas, se isso vira uma cultura, se as partes entenderem, se as partes começarem a gostarem e começar a passar isso para frente, talvez nós tenhamos aí, num futuro próximo, formas diferentes de resolver o problema, e muitas vezes dentro da própria casa, sem precisar levar nem para o centro e nem para o processo. Estamos torcendo. Eu também. E a justiça precisa intervir menos do que já intervem hoje, né? Já tem trabalho demais para todo mundo, né? Exato. Tem muito trabalho. Para encerrar, doutor Daniel, como é que está o programa aí das conciliações até o final do ano, esse trabalho desses mutirões? Nós temos uma agora, já para dia 9 e 10, que são ações de um plano de saúde e de uma empresa de telefonia. Já existem outras programadas também para telefonia, para questões bancárias, dívidas escolares, existem já os mutirões pré-agendados. As pessoas que têm pendência nessa área, elas podem procurar o núcleo? Elas vão lá na prainha? É lá que elas podem também, podem sim. Podem. Esses mutirões que a gente marca normalmente já são processos pré-selecionados. E nós já levamos os processos, as partes já são intimadas e elas já vão lá, nesses mutirões. Por outro lado, agora que nós abrimos o centro poderá estar trabalhando individualmente. Aquela parte pode chegar lá, falando um pouquinho sobre sua pergunta anterior, até para a doutora Trícia, o CNJ tem colocado como uma justiça multiportas. Então, a mediação, esse centro, é mais uma porta, mais um acesso da população à justiça, que já melhorou bastante com o juizado especial, onde a própria população pode chegar lá e ajuizar, e agora criou mais uma porta de entrada, mais uma porta para a solução dos conflitos, inclusive pré-processuais, inclusive antes de existir um processo. Ou seja, as pessoas devem sentar e falar, aqui, vamos combinar?
né? Igual fazia antigamente no interior. Vamos combinar, vamos resolver esse problema aqui, vamos parar de dar trabalho para o doutor juiz. É assim que as pessoas falam. Bem, gente, nós estamos chegando ao final de mais um Justiça nas Ruas, agradecendo a participação do doutor Daniel Peçanha, doutora Trícia Navarro Xavier. Foi muito boa a participação de vocês, esclarecendo aí o que é mediação, o que é conciliação, esse trabalho novo que o tribunal está implantando através desse Centro Judiciário de Solução de Conflito lá na Praia. Então, se você tem alguma coisa para mediar, não deu para combinar, vai lá na Justiça para mediar. Exatamente. Tá? Esse é o programa Justiça nas Ruas, a gente volta sempre com um tema que está na boca do povo.